Ok, pessoal, muito bem, bem-vindos. Então, vamos dar sequência aqui nesse nosso estudo sobre a ilusão e vou explicar um pouco mais aqui sobre de que ilusão nós estamos falando. Quando você ouvir falar, essa é a segunda aula falando sobre esse tema. Quando você ouvir falar de um assunto que se fala sobre Matrix, como sair da Matrix, o que é Matrix, então você já sabe. Esse aqui é um dos principais pontos para você entender o que é a Matrix e como sair da Matrix. Então, vamos falar da ilusão, ok? Então, vamos dar sequência aqui. Eu interrompi a aula anterior falando sobre a ilusão do controle externo, que são como somos condicionados a acreditar que autoridades externas, governos, religiões, sistemas econômicos e muitos mais, que a gente se permite que esses sistemas sabem muito mais o que é melhor para nós, para as nossas vidas, ditando regras, não é? E muitas vezes não são questionadas essas regras ou esses direitos e valores para nossas vidas e nós não questionamos. Então, vamos entender aqui alguns dos problemas, né? Quando nós nos tornamos totalmente manipulados, permitindo ou acreditando que isso são verdades absolutas. Um dos problemas, isso nos torna passivos e dependentes. Quando nós nos tornamos passivos e dependentes, é interessante a gente lembrar aqui que todas as vezes que existe o controlador ou o controle, é porque existe alguém que se permite ser controlado. Esse alguém que se permite ser controlado em algum nível não tem forças em primeiro momento para lutar ou para se defender ou para sair daquela situação e fica um alimentando, não é, aquela dependência um do outro. O que depende fica naquela crença de que precisa do outro e o que causa aquela dependência também fica naquela crença de que o outro precisa daquela dependência. Então isso vira uma roda de samsara e essa roda não para de girar até que alguém questione, alguém realmente acorde e comece a questionar. Então, nós ignoramos o nosso próprio poder de criar e decidir. Porque quando nós não questionamos e aceitamos qualquer coisa, nós tiramos totalmente, nós damos totalmente para o outro lado, o lado que controla e que manipula, o nosso direito de escolha e de decisão da nossa vida. E isso é algo que acaba trazendo consequências. Então, como superar essa dependência ou essa visão de viver de forma alheia, sem sequer questionar? É interessante que um belo dia, você acorde e você questione as narrativas, pergunte-se sempre o porquê de tal coisa. Por que tal coisa tem que ser assim? Quem se beneficia com determinadas regras e determinadas imposições? E isso, gente, isso vai acontecer também dentro de casa, no seu ambiente de trabalho ou em qualquer lugar por onde você passar, porque esse é um dos motivos que essa trajetória que nós temos se chama vida. Existe uma coisa que se chama livre-arbítrio, que se eu não tenho, ou se eu abro mão do meu livre-arbítrio, que é a minha forma de pensar, a minha forma de ser, a minha forma de agir, e se eu abro mão disso, eu fico preso nesse sistema de manipulação. O livre-arbítrio, quando eu estou vivendo num planeta onde existem regras humanas, né, as leis humanas e existem também as leis universais, então isso quer dizer que eu posso escolher, não é? Quando a gente fala aqui do livre-arbítrio, isso quer dizer que dentro da lei, né, do karma e do dharma, eu posso escolher e me enquadrar dentro das leis universais que servem para todos e que vão além das leis humanas, porque as leis humanas, elas existem para colocar ordem, mas existem muitas coisas, muitos estatutos e muitas regras que são criadas no sistema humano que são falhos,
porque é natural da condição humana cometer erros. Então, quando eu começo a despertar e a me nutrir nessa riqueza de informação das leis universais, inserir isso na minha vida, é óbvio que eu vou começar a questionar, é óbvio que eu vou me apropriar dessa força e usar na prática essas leis, entendendo essas leis na prática. Então, quando eu questiono essas regras, o porquê que tal coisa nasceu assim e eu vou passar uma vida toda dizendo amém para isso? Quem criou isso? Quem se beneficia com isso? Então, devolva a autonomia em aspectos chaves da vida, como saúde, finanças, educação. Essa autonomia, quando você devolve isso para você mesmo, usando isso nesses aspectos como uma chave primordial para a sua vida, como você cuidar da sua saúde com essa autonomia, como você despertar para um aspecto financeiro sem esse desespero, essa loucura dessa corrida maluca, não é? Que a gente lembra aquela expressão lá do ouro, lá no passado, aquelas pessoas desesperadas correndo para achar o ouro, sujas de lama e aquela coisa toda, isso lembra um pouco isso, né? Então, é uma corrida maluca. Então, usar essa chave também desses questionamentos ou dessa autonomia sobre si mesmo, sobre ser e não apenas ter, como usar isso na educação, nas suas relações com as outras pessoas, colocar isso na prática. Como que eu vou me comportar no meio que eu vivo, usando isso ao meu favor? Eu não abro mão da minha autonomia, desse ser que é natural, desse ser autêntico que é natural, que não está separado de nada, que está uníssono com tudo e ao mesmo tempo respeitando o espaço do outro, não é? Se colocando de uma forma onde você defende o seu estado natural, mas você não diminui, você não gera conflitos, porque existiu um tempo em que nós precisamos, no passado, guerrear, lutar e conquistar, né, derramando sangue. Mas aí veio a inteligência, a mudança, a transformação, o ser, né, foi deixando cada vez mais de ser só físico, desenvolvendo a inteligência, uma mente mais, agora com mais espaço para raciocinar, mas isso continuou nos levando para o mesmo lugar, onde achamos que ainda temos que agir por instinto, por essa competição de tirar do outro, porque eu tenho que ter mais, porque eu tenho que ter o controle, porque eu tenho que dominar o outro, e o outro, eu só estou feliz se o outro estiver baixando a cabeça e embaixo do meu sapato. Muitos de nós ainda acreditamos que isso é a verdade absoluta, mas isso não vai durar para sempre. E quanto mais pessoas despertarem e acordarem desta ilusão, o mundo começará a mudar. Mas você pode mudar, fazer essa mudança aí nesse seu mundo interior. Então, essa ilusão do tempo linear que nós temos também é um outro ponto aqui interessante, essa ilusão desse tempo linear, porque nós, na verdade, nós não entendemos muito bem o que exatamente, né, é o tempo. Então, o fato de a gente não ter o entendimento sobre algo, a gente fica sendo jogado para lá e para cá de todas as formas para buscar qual é a informação no qual eu me identifico melhor. E esse é um dos maiores problemas que nós temos. Por isso, muitos de nós acabamos sendo explorados, iludidos, usados, manipulados, porque não buscamos esse entendimento do ser. O ser que sente, que busca essas informações na sua essência, porque existe uma voz interna, e essa voz, eu posso garantir para vocês que ela passa informações, muitas informações. Gente, eu vou tomar uma água, vou interromper um pouquinho aqui, só para tomar uma água. Ok, então, essa percepção de que o tempo não é uma linha reta, não é uma linha reta. Então, quando nós começamos a perceber que o tempo não é essa linha reta, isso muda muita coisa. Por quê?
Imagine vocês, nós crescemos acreditando que o tempo é uma linha reta, passado, presente e futuro, separados. Mas isso é apenas uma construção mental. É apenas uma construção mental. O problema está em que nós temos a ilusão, não é, de perceber que esse passado foi um tempo, esse presente é outro tempo e o futuro é outro tempo totalmente inatingível. Então, o problema está quando nós nos tornamos prisioneiros do passado, ansiosos sobre o futuro. E aí a gente percebe a realidade de muitos de nós. Aconteceu tal coisa nesse passado e eu fico presa lá, remoendo isso. Porque quem fez, quem deixou de fazer, quem causou, quem deixou de causar. E aí eu fico preso lá, nesse espaço-tempo, nesse lugar, não é? O outro ponto, a ansiedade, esse excesso desse futuro, onde eu fico ansiando por isso tudo e aí eu nem vou para frente nem para trás e eu fico preso nesse espaço-tempo desse futuro. Só que o momento presente, né, que nós ignoramos, o único momento real, que é o agora. Como que eu posso, então, entender que tudo isso é a mesma coisa? É o mesmo tempo. Como é que eu posso superar tudo isso e trazer essa realidade, não é, para esse momento presente? Quando eu volto para esse estado do ser, mais uma vez aqui, eu pontuo para vocês, com esse estado do ter, eu fico preso nessa relação do tempo, passado, presente e futuro. Mas quando eu me volto para o ser, eu apenas sou aqui agora, eu sou aqui agora. Eu não estou, eu sou aqui agora. Então, quando eu começo a desenvolver habilidades do ser, como, por exemplo, sentir. Como é que eu sinto? Como é que eu sinto que eu pratico isso? Como é que eu pratico a presença? Eu falo direto aqui, e veja bem, eu não estou aqui trazendo essa mensagem como dona da verdade, como verdade absoluta. Não, até porque essa mensagem, ela não é minha, mas a fonte dessa mensagem, ela é segura. Senão eu não estaria aqui passando para vocês e eu quero que vocês reflitam, analisem se realmente faz sentido essa mensagem que está sendo aqui passada para você sobre a ilusão, sobre como sair da Matrix. Inclusive a Matrix, ela será uma ilusão para você, se você sair dessa ilusão. E você entendeu aqui qual é o ponto? Para muitas pessoas, a Matrix não existe. Para outras, ela existe e ela causa um efeito terrível. Então, estude essa mensagem, aprofunde mais nessa mensagem aqui sobre ilusão, que você vai entender que essa mensagem que está sendo passada, ela é essencial para as nossas vidas. Então, quando eu pratico essa presença, esse ser que eu sou, como é que eu vou nutrir isso? Prestando atenção cada vez mais, sentindo cada vez mais. E um gancho que eu deixei passar, eu trago sempre aqui para vocês. Medite. Medite todos os dias. Andréia, mas meditar é tão difícil, meditar é chato, meditar não sei o que. Gente, o que é meditar? É você parar e você se observar. É você sentir quem é esse ser que é você. Quando você começar a exercitar isso, você vai perceber que nesse momento presente aqui, muitos problemas, eles nem existem. Que quando você está totalmente envolvido naquela questão, você não consegue sair daquilo. Mas quando você para um segundo, respira e observa esse ser que é você, muitas vezes você vai sair desse estado de meditação com uma resposta, com a solução para essa questão que te aflige, que está te afetando. Então, essa é uma das formas. Um outro ponto também do estado do ser, de praticar essa presença, é você respirar. Respire. Enquanto respira, você observa. Você não está respirando mecanicamente, você está respirando de forma consciente.
existe mais parte sua além do corpo respirando. Isso vai te ajudar a se ancorar nesse momento presente, porque você ainda está vivendo uma vida enquanto humano. Então, fazer essa ancoragem, ela é muito importante. Então, reconheça que você pode transformar esse passado e criar um futuro melhor a partir desse momento presente. E você só poderá fazer isso aprendendo a sentir esse ser que você é. E não identificado com esse ser que apenas quer ter coisas, quer ter controle, quer ter relacionamentos, quer ter formas de ser, quer ter coisas para mostrar, quer ter todo tipo de ilusão possível e saindo totalmente desse estado do ser. Quais são os benefícios, né, quando a gente começa a fazer essa prática? Cada vez mais você aprofunda nesse estado do ser. Então, a ilusão da identidade limitada que nos faz perceber, ou melhor, não perceber, esse ser que apenas está vibrando na energia do ter. Essa ilusão, ela nos aprisiona. Quando eu deixo de exercitar esse lado, gente, é tão simples. Como que eu posso abrir mão desse ser que é como se fosse uma luz, que dá vida, que anima esse corpo? Como que eu posso dizer que eu não acredito nisso? Como que eu posso dizer que isso não é real e que só o corpo é real? Se você tira essa parte que anima esse corpo, que dá força para mexer o braço, para pensar, se você tira isso, o que sobra, não é? Então, nós somos ensinados a nos definir pelo nome, pela profissão, pelo gênero, pela religião ou nacionalidade. Somos condicionados a isso, mas que somos, na verdade, aí e de muitas formas, além de etiquetas, além de rótulos, além de ter e não ter determinadas coisas. Esse é um dos maiores problemas, que nós passamos uma vida identificados com essa ilusão limitada, não é, da identidade dos rótulos. Então, o problema que nós nos prendemos a papéis na sociedade, a expectativas externas, perdemos o contato com a nossa verdadeira essência, com o nosso verdadeiro eu, que é o que nos limita e que nos aprisiona nessa ilusão da Matrix. Então, esse ponto, ele é interessante e essencial para a gente ter essa conversa ou esse diálogo interno com esse ser que anima o corpo, com esse ser que vai além das preocupações, dessas formas, desses rótulos que somos condicionados. E, na verdade, existe o condicionamento e existe a parte que se condiciona, que aceita esse programa e não questiona. Então, toda essa reflexão aqui hoje é para que você exercite esse ser que você é, questione isso que não faz sentido para você, analise na sua vida quais são os pontos aí dessa ilusão que você está aprisionado e depois você me fale quais são os benefícios disso. Uma pequena coisa que você vai perceber aí que você está sendo condicionado ou uma pequena ilusão e a partir daí você começa a modificar isso na sua vida. Ok, meus amores? Vou fazer mais uma pausa aqui para que essa aula não fique tão longa e voltaremos logo em seguida.